Oferta na mesa, janela agitada no Flamengo, diretoria escolhe estratégia e Felipe Luiz tem dor de cabeça? Hoje tem Flamengo e Grêmio pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola às 16 horas no Maracanã. Para o Mengão, muito importante somar os 3 pontos para seguir se distanciando dos adversários na tabela de classificação. O Flamengo, que é o líder isolado do campeonato, independente do resultado de hoje, se mantém na liderança. Mas no Campeonato Brasileiro, tão importante quanto ficar na liderança é fazer uma gordura, ir conquistando os pontos e deixando os adversários para trás. É um campeonato muito disputado, o G4 está acirrado, então 3 pontos são fundamentais. O Cruzeiro, que entrou em campo ontem contra a equipe do São Paulo e venceu, assumiu a 2ª colocação. O Palmeiras vai entrar em campo hoje contra o Corinthians e, caso vença, volta para o 2º lugar. Fechando o G4 está o Bahia com 36 pontos. A tabela, então, nessa parte de cima, o Flamengo tem 46, vencendo chega a 49. O Cruzeiro, que já entrou em campo na rodada, tem 44, com 42 o Palmeiras é o terceiro, chegaria a 45 se vencer o Corinthians, voltando para a 2ª colocação, e o Bahia enfrenta o Mirassol que é o 6º colocado. Caso o Mirassol vença, vai para a 5ª colocação. Caso o Bahia vença, se aproxima ainda mais do 3º colocado do Campeonato Brasileiro, chegando a 39 pontos. Essa, portanto, a atualização. Flamengo, que hoje tem um problema para resolver. O Felipe Luiz ainda há dúvida sobre a relação do Jorginho para a partida. Ele que durante toda a semana não treinou com o elenco, fez um trabalho à parte na academia, por conta de desconforto muscular. Não há lesão no Jorginho, apenas um desconforto. Ele foi treinar na academia, fez trabalhos específicos e não treinou com o restante do elenco, por isso é dúvida na relação para o jogo de hoje. A provável escalação do Flamengo para esta partida, que tem o Rossi no gol, a linha defensiva com uma novidade. Varela do lado direito, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Havia a dúvida quem iria assumir o lugar do Alexandro, que se lesionou na última partida, Matias Vinha ou Ayrton Lucas. A tendência é que seja o Ayrton Lucas o titular da partida e o Vinha fique como opção no banco de reservas. No meio-campo, no lugar do Jorginho, pode ser que o Alan entre em campo ao lado do Saul e Arrascaeta. E no ataque, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino, este o provável time do Flamengo para enfrentar o Grêmio. Falando em Samuel Lino, o jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nesta data FIFA de setembro. Após o corte do Matheus Cunha por conta de lesão, Samuel Lino foi acionado pelo técnico italiano e a partir de amanhã, segunda-feira, ele se junta aos demais jogadores da seleção brasileira em Teresópolis, na Granja Comari, para se preparar para o primeiro compromisso que acontece na quinta-feira. Então, a seleção treina segunda, terça e quarta em Teresópolis, depois volta aqui para o Rio de Janeiro para entrar em campo na quinta-feira contra o Chile no Maracanã. O Samuel Lino, que é o único jogador do Flamengo na seleção brasileira, já que o Alexandro foi cortado por conta de lesão, então o Samuel Lino é o único que representa o Mengão com o técnico Carlo Ancelotti. Porém, nas outras seleções o Flamengo terá outros desfalques. O Carrascal foi convocado pela seleção colombiana, o Gonzalo Plata foi convocado pela seleção equatoriana. Além disso, os uruguaios, ainda não saiu a convocação do Uruguai. O Bielsa adiantou que não vai convocar o De La Cruz, porém a tendência é que Matias Vinha, Varela e Arrascaeta sejam convocados, totalizando 6 jogadores fora nesta data FIFA de setembro. Esse período que o técnico Felipe Luiz vai utilizar para preparar o time, para descansar os jogadores, enfim, vai usar esse tempo para poder fazer um reequilíbrio, já que depois da data FIFA serão muitos jogos em sequência. O Flamengo vai ter uma maratona de jogos do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, com partidas no meio de semana e no final de semana, sem folga entre uma e outra. Depois ainda tem a data FIFA de outubro, serão muitos jogos sem tempo para descansar. E aí, claro, um problema a mais, uma dor de cabeça a mais para o Felipe Luiz por não poder contar com esses 6 jogadores. Uma curiosidade é que o elenco do Flamengo chegou a 19 jogadores que já foram em algum momento convocados por suas respectivas
seleções. O Rossi pela seleção argentina, na lateral direita, Emerson Royal pelo Brasil e Varela pelo Uruguai. Na lateral esquerda, Alexandro pelo Brasil e o Ayrton Lucas e o Matias Vinha no Uruguai. Zagueiros, Danilo e Léo Pereira no Brasil. Volantes, De La Cruz pelo Uruguai, Jorginho pela seleção italiana e Pulgar pela seleção chilena. Meias, Arrascaeta na seleção do Uruguai, Carrascal, seleção colombiana e Saúl, seleção espanhola. No ataque, Bruno Henrique, Cebolinha e Pedro pelo Brasil, assim como o Samuel Lino e o Plata pelo Equador. Então, esses são os jogadores do elenco do Flamengo que em algum momento já passaram por seleções. É incrível, né? Realmente um elenco com nível muito alto, com nível elevadíssimo, e isso fica muito claro quando a gente olha o número de jogadores que já representaram ou que representam ainda as suas seleções no elenco do Flamengo. Vale destacar também que, além dos convocados que eu disse agora há pouco para a seleção brasileira, da equipe profissional, também tem o caso do João Vitor, que vai desfalcar o Filipe Luís nesse período de treinos, porque foi convocado para a seleção sub-20. Então, o zagueiro do Mengão também estará fora nesse período, representando o Brasil na seleção da categoria de base. Mudando de assunto, agora eu vou falar sobre mercado da bola, porque a janela do Flamengo está agitadíssima, tanto em contratação como em venda de jogadores. Já saíram muitos jogadores e já chegaram também muitos jogadores e ainda pode chegar mais gente e ainda pode sair também mais gente. O BAP, que ao longo da semana ele falou, né, a janela ainda não fechou, ou seja, dando a entender que ainda tem coisa para acontecer. A janela está muito perto do fim. Para o cenário do futebol brasileiro, fecha no dia 2. A janela internacional fecha um pouquinho mais para frente, mas já está bem perto de fechar a janela, com muita movimentação, mas o BAP deixando em aberto a possibilidade de ainda poder contratar mais gente, de ainda poder negociar mais jogadores. E a informação que o Júlio Miguel Neto trouxe é que o Flamengo apresentou uma proposta por Marcos Leonardo. A informação é a seguinte: o Flamengo apresentou uma proposta de 25 milhões de euros ao Al Hilal para contratar o atacante. Além do valor oferecido ao clube saudita, o Flamengo colocou na mesa um contrato de 5 milhões de euros por ano para o jogador. A informação já ganha repercussão na imprensa, que destaca que a investida do Flamengo com uma oferta vai ser capaz de balançar tanto o atleta quanto o Al Hilal. O Al Hilal que já deixou claro que está interessado em negociar o Marcos Leonardo, está interessado e já colocou ele disponível para o mercado, entende que o jogador pode ser negociado, é negociável no elenco, e para o Flamengo, claro, seria uma contratação e tanto. O jogador gostaria de ficar na Europa, o jogador gostaria de não voltar para o Brasil neste momento, mas uma oferta do Flamengo é capaz sim de balançar o atleta, que tem um salário alto. O Flamengo precisaria que ele reduzisse esse salário para pelo menos algo em torno de 2 milhões de reais, então seria importante esta redução do salário para que ele possa vir para o Flamengo, mas é uma proposta que, de acordo com o Júlio Miguel Neto, está na mesa do Al Hilal e pode sim balançar tanto a equipe quanto o jogador nesse finalzinho da janela de transferências. O Mengão, que além disso está de olho na janela de transferências e está de olho no Lucas Paquetá e o que está acontecendo com o Cria, já que o Flamengo pode lucrar com a negociação do Lucas Paquetá. O Aston Villa está perto de acertar a contratação do jogador e a informação que é do Fabrício Romano é que o clube topa pagar 47 milhões de libras, algo em torno de 345 milhões de reais pelo Cria do Flamengo. Se a negociação for concluída, o Flamengo receberá cerca de 14 milhões de reais pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que equivale a aproximadamente 4% do valor da transferência. Então o Flamengo, que tinha um interesse grande em contratar o Lucas Paquetá, brilha os olhos do Flamengo poder um dia repatriar o Lucas Paquetá, mas nesse momento ficou inviável no mercado, ele que ainda tem um valor de mercado muito alto, salário muito alto, então ficou muito difícil para o Flamengo. Muitas equipes da Europa interessadas no jogador e agora muito perto de acertar o Aston Villa, e o Flamengo pode ter um lucro milionário
com esta negociação. Tá de olho, tá observando, tá atento ao mercado para saber quanto vai lucrar com este negócio do Lucas Paquetá. E ainda no mercado da bola, a diretoria do Flamengo já escolheu a estratégia para esse restante de janela de transferências. O objetivo agora é aliviar a folha de pagamento do Mengão. Com a saída do Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Lohan, o Flamengo conseguiu um alívio mensal de cerca de R$1 milhão, que é o que somado os jogadores recebiam por mês no Flamengo. Agora o próximo a sair, quem deve sair, é o Michael. Ele sozinho ganha algo em torno disso, de R$1 milhão. Então seria fundamental para o Flamengo a venda, a negociação do Michael para poder enxugar ainda mais, aliviar ainda mais a folha mensal de pagamento. O jogador que já foi colocado como negociável pela diretoria, o Michael, está como opção para ser negociado. Outros atletas ainda podem sair, mas o Michael, nesse momento, é o que mais está perto de ser negociado nesta reta final de janela de transferências. O jogador já entendeu que para ele também o melhor é não permanecer no Flamengo, já que ele tem tido pouquíssimos minutos em campo, muitas vezes sequer tem sido relacionado para as partidas. O Filipe Luís, que já deixou claro, precisa que o Flamengo enxugue esse elenco, diminua o número de jogadores. Em alguns setores do campo, há muitos jogadores pela mesma posição, e o Michael, principalmente depois da chegada do Samuel Lino, está perdendo cada vez mais o espaço, tem sido pouco utilizado, em função também do seu rendimento, claro, dentro de campo. Quando foi acionado, não teve um bom desempenho, e aí, conforme o tempo, foi perdendo mais o seu espaço. Então, ele está interessado em sair e a diretoria já escolheu essa estratégia. Objetivo: enxugar a folha salarial, dispensar jogadores que não estão sendo utilizados, encurtar esse elenco para o técnico Filipe Luís, que é um pedido do treinador. E para finalizar, hoje tem um marco importante, o retorno da Jovem Flá. A torcida organizada do Mengão estará presente depois de muitos anos punida, vai voltar ao Maracanã e fazer uma festa muito bonita no setor norte do estádio, deixando o Maraca ainda mais bonito, ainda mais animado para este duelo do Campeonato Brasileiro. E também hoje marca a primeira vez que a Betano vai estampar o seu nome, a sua marca na camisa do Flamengo, na camisa de jogo do Flamengo, e com isso terão muitas ações nesta partida. A Betano que prepara uma linda festa com um mosaico, também brindes para os torcedores que estiverem no Maracanã. Além disso, vai ter show no intervalo, inclusive com o Alexandre Pires, outros cantores farão show no intervalo, uma grande ação da Betano para marcar essa estreia, estampando o lugar nobre do uniforme de jogo do Mengão. É isso aí, Nação Rubro-Negra, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o que é de melhor. Espero que vocês tenham gostado aí da notícia aí que eu trouxe para vocês aí, deixar vocês sempre bem informados, tá bom? E não se esquecendo que hoje tem jogo, daqui a pouco tem jogar sim. Vambora, hoje é festa no Maracanã. Vamos que vamos, galera. Ó, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, conto muito com vocês. Vamos chegar à meta aí de primeiros 100 inscritos aí do canal aí. Vamos lá, galera? Só preciso de vocês, tá? Um abraço aí, ficam com Deus e até a próxima.